Algumas pessoas parecem ter muitos amigos, conversas todos os dias, grupos ativos, convites constantes, mas quando algo realmente importante acontece, quase ninguém sabe. Outras pessoas têm poucos amigos e às vezes carregam uma pergunta silenciosa: há algo errado comigo? Talvez você já tenha sentido isso. Não é falta de habilidade social. Você conversa, participa, sorri, mas sente que algo sempre para antes de virar profundidade. As relações começam com facilidade, mas raramente se tornam íntimas. E enquanto isso, você observa outras pessoas criando laços que parecem naturais, estáveis, quase automáticos. A comparação surge, e junto dela, uma dúvida difícil de ignorar. Por que parece tão simples para alguns e tão complexo para mim? Mas talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez o problema não seja a quantidade de pessoas ao redor. Talvez seja o tipo de vínculo que você consegue sustentar. Existe uma diferença enorme entre colega e amigo. Colegas compartilham ambientes, amigos compartilham vulnerabilidade, colegas dividem tempo, amigos dividem verdade, e nem todo mundo está disposto ou preparado para esse nível de troca. É aqui que a psicologia começa a oferecer uma perspectiva diferente. Carl Jung observava que a forma como nos relacionamos não revela apenas nossa habilidade social. Ela revela nossa estrutura psíquica. Algumas pessoas buscam pertencimento, outras buscam autenticidade. E às vezes essas duas coisas entram em conflito. Ter poucos amigos pode significar coisas muito diferentes. Pode indicar sensibilidade, pode indicar processo interno, pode indicar defesa emocional. O ponto não é romantizar, nem condenar, é compreender, porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, a pergunta muda. Você deixa de perguntar, por que eu não tenho mais amigos? E começa a perguntar, que tipo de conexão eu realmente consigo sustentar? Se esse tipo de reflexão já fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa um like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também questionam silenciosamente o próprio lugar nas relações. Porque talvez o tema não seja solidão, talvez seja consciência. E a primeira camada dessa consciência começa com algo simples, mas desconfortável. Nem todo mundo tolera profundidade, e nem todo mundo quer sair da superfície. Existe uma diferença quase invisível entre estar cercado de pessoas e estar conectado de verdade. Muita gente consegue circular por grupos com facilidade, participa de encontros, responde mensagens, mantém interações constantes. Mas quando o assunto começa a sair da superfície, algo muda. O clima fica estranho. A conversa volta para o trivial. O silêncio aparece. Algumas pessoas simplesmente não conseguem permanecer ali por muito tempo. Não por arrogância, não por superioridade, mas por desgaste. Existe um tipo de cansaço que surge quando a troca não tem densidade emocional. Quando tudo gira em torno de opiniões rápidas, validações instantâneas e pequenas performances sociais. E isso não significa que o outro esteja errado. Significa apenas que nem todos funcionam na mesma frequência de profundidade. Carl Jung falava sobre a persona, a máscara social que todos usamos para conviver em grupo. Ela é necessária. Sem ela, a vida coletiva seria caótica. Mas para algumas pessoas, sustentar essa máscara por muito tempo gera exaustão. É como se o corpo estivesse ali, mas algo dentro estivesse observando de fora. Você participa, mas não se sente totalmente envolvido. Você conversa, mas percebe camadas que ninguém menciona. Você ri, mas sente que a conexão não atravessa.
E quando isso se repete, algo começa a acontecer. Você começa a reduzir, menos convites, menos tentativas, menos esforço para se encaixar. Não por rejeição ativa, mas por falta de ressonância. O curioso é que, olhando de fora, pode parecer isolamento, mas olhando de dentro, muitas vezes, é economia psíquica. Algumas pessoas precisam de menos interações, porque precisam de mais verdade nelas. E isso cria um paradoxo silencioso. Quanto mais você se torna consciente do tipo de vínculo que realmente deseja, menos tolera relações que não alcançam esse nível. Mas aqui existe um ponto importante. Nem toda dificuldade relacional é profundidade. Às vezes, é proteção. E distinguir uma coisa da outra exige honestidade. Agora eu quero te perguntar algo, não para responder rápido, mas para sentir. Quando você se afasta das pessoas, isso vem de clareza ou de medo? Escreve nos comentários o que fez mais sentido até aqui. Às vezes, nomear o que sentimos já começa a organizar aquilo que parecia confuso, porque existe um segundo movimento acontecendo que é ainda mais delicado. Nem toda distância nasce da incompatibilidade. Algumas nascem da sombra. Existe algo desconfortável nas relações humanas que raramente é dito com clareza. Nós não reagimos apenas às pessoas. Reagimos ao que elas despertam em nós. Carl Jung chamava isso de projeção da sombra. A sombra é tudo aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Qualidades reprimidas, desejos negados, fragilidades escondidas, potenciais que nunca desenvolvemos e aquilo que não vemos em nós. Tendemos a enxergar e às vezes rejeitar nos outros. Isso muda completamente a forma como entendemos certos afastamentos. Às vezes você não foi excluído porque fez algo errado, mas porque sua presença ativa algo que o outro ainda não integrou. A autenticidade pode incomodar quem vive de aprovação. Silêncio pode desconcertar ambientes que dependem de barulho constante. Independência pode gerar insegurança em quem ainda busca validação contínua. Nada disso acontece de forma consciente. Ninguém pensa, vou me afastar porque essa pessoa me confronta internamente. Mas o desconforto existe e o afastamento acontece. Conversas que não aprofundam, convites que não se repetem, vínculos que não evoluem. E tudo parece sutil demais para ser explicado. Isso não significa que você seja intenso demais, nem que os outros sejam superficiais. Significa apenas que algumas presenças funcionam como espelhos, e espelhos nem sempre são confortáveis. Mas aqui entra um cuidado essencial. É fácil transformar essa ideia em uma narrativa de superioridade, como se ter poucos amigos fosse sinal de evolução automática. Não é. Às vezes é projeção, às vezes é incompatibilidade, às vezes é falta de habilidade emocional e às vezes é simplesmente fase. O ponto não é escolher uma explicação que alivie o ego, é observar com honestidade. Existe também um movimento interno mais profundo acontecendo quando você começa a reduzir círculos sociais. Um movimento que Jung descreveu como individuação. É quando a pessoa começa a se diferenciar do coletivo, não para se isolar, mas para descobrir quem realmente é. Esse processo quase sempre inclui períodos de afastamento, porque é muito difícil ouvir a própria voz quando estamos constantemente cercados por expectativas externas. Quando você começa a mudar valores, certas relações deixam de encaixar. Quando você começa a abandonar máscaras, algumas conexões não sobrevivem. Isso não precisa ser dramático, às vezes é silencioso, mas é real. E se você olhar com atenção, talvez perceba que alguns afastamentos coincidiram com fases em que você estava se reorganizando internamente, mudando visão de mundo, mudando prioridades, mudando identidade. O que antes era natural deixa de fazer sentido. E isso pode gerar solidão, mas também pode gerar maturidade.
Existe uma diferença enorme entre perder pessoas e perder personagens. E é nesse ponto que a pergunta muda novamente. Você está ficando sozinho ou está ficando mais inteiro? Porque quando a identidade começa a se consolidar, a necessidade de pertencimento muda de forma. Ela deixa de ser urgente e passa a ser seletiva. Mas antes de romantizar isso, precisamos atravessar uma camada ainda mais difícil. Nem todo afastamento é consciência. Às vezes, é defesa emocional disfarçada de profundidade. E é sobre isso que quase ninguém gosta de falar. Às vezes, não é incompatibilidade, não é profundidade, não é projeção. Às vezes é defesa. Defesas emocionais não são óbvias. Elas não aparecem como "eu tenho medo de me aproximar". Elas aparecem como "eu prefiro ficar na minha". Eu não gosto de muita gente. É difícil encontrar pessoas no meu nível. Mas por baixo dessas frases pode existir outra camada. Medo de rejeição, medo de exposição, medo de não ser suficiente. Se você já viveu experiências de exclusão, crítica ou abandono, o sistema emocional aprende. E aprende rápido. Ele cria uma estratégia silenciosa. Não se aproxime demais. Melhor manter distância do que correr o risco de doer de novo. Isso não acontece de forma racional, é automático. Você pode até desejar conexão, mas quando ela começa a ficar íntima demais, algo trava. Você observa mais do que participa, escuta mais do que revela, analisa mais do que se envolve. E aos poucos cria uma reputação involuntária de pessoa reservada, difícil de acessar, fechada, não porque você queira parecer assim, mas porque uma parte sua está tentando proteger algo que já foi ferido. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se repete como destino. Se você não percebe suas defesas, elas começam a parecer traços de personalidade fixos. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Mas talvez você não seja assim. Talvez você tenha aprendido a ser assim. E essa distinção muda tudo. Porque quando você começa a reconhecer suas próprias barreiras, algo se flexibiliza. Você não precisa se tornar expansivo da noite para o dia. Não precisa se forçar a ter mais amigos. Mas pode começar a observar. Em que momento eu me fecho? Em que momento eu evito? Em que momento eu recuo antes mesmo de tentar? Não para se culpar, mas para compreender. Existe um equilíbrio delicado entre seletividade saudável e isolamento defensivo, e maturidade emocional é saber diferenciar os dois. Algumas pessoas têm poucos amigos porque são seletivas, outras têm poucos amigos porque são cautelosas demais, e algumas misturam as duas coisas. A questão não é aumentar número, é aumentar consciência. Porque quando você entende o que está dirigindo seus afastamentos, você deixa de viver no automático e começa a escolher. E escolha é diferente de reação. Existe ainda um último ponto que amarra tudo isso. Uma percepção que reorganiza completamente a forma como você vê suas relações. E ela não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade interna. Talvez a pergunta nunca tenha sido, por que eu tenho poucos amigos? Talvez a pergunta real seja, eu sei me relacionar a partir de quem eu realmente sou? Existe uma diferença profunda entre buscar amizade para preencher algo e construir amizade a partir de algo que já está inteiro. Quando a necessidade de pertencimento é urgente, qualquer conexão parece suficiente. Quando a identidade começa a se consolidar, a régua muda. Você não busca mais companhia constante, busca coerência. Você não quer apenas presença, quer alinhamento. E isso reduz naturalmente o número de pessoas com quem você consegue se conectar de forma real. Mas aqui está o ponto que quase ninguém diz. Ter poucos amigos não é sinal automático de maturidade. Ter muitos também não é sinal de superficialidade. O que define a qualidade das suas relações não é a quantidade, é o nível de consciência com que você entra nelas.
Carl Jung acreditava que o processo de individuação, tornar-se quem você é, inevitavelmente reorganiza seus vínculos. Algumas pessoas se afastam, outras aparecem, algumas permanecem. Mas o movimento principal não acontece fora, acontece dentro. Quando você começa a viver menos pela aprovação e mais pela verdade interna, algo muda na sua postura. Você não força a conversa, não se molda excessivamente, não aceita qualquer dinâmica só para evitar solidão. Isso pode diminuir seu círculo, mas pode aumentar sua profundidade. E profundidade exige tempo, exige vulnerabilidade, exige disposição para ser visto e ver o outro, além da persona. Muita gente prefere manter relações funcionais. Pouca gente sustenta relações autênticas. E relações autênticas são raras, não porque sejam impossíveis, mas porque exigem maturidade emocional dos dois lados. Talvez você não tenha poucos amigos, talvez você tenha poucos vínculos onde pode baixar a guarda. Talvez a vida esteja filtrando o que não combina com quem você está se tornando. Ou talvez esteja convidando você a flexibilizar defesas que já não são mais necessárias. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. A pergunta final não é se você deveria ter mais amigos, é se você está disposto a se relacionar sem abandonar a si mesmo. Porque a amizade verdadeira não nasce de performance, nasce de presença. Se essa reflexão reorganizou algo dentro de você, se trouxe clareza ou até desconforto produtivo, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar outras pessoas que também questionam silenciosamente a própria forma de se conectar. E me diz nos comentários com honestidade, você sente que tem poucos amigos ou sente que tem poucos vínculos onde pode ser inteiro? Às vezes, essa diferença muda tudo.